Olá, turma. Eu sou a professora Luciane Siqueira. Sei que muitos de vocês já me conhecem, mas é sempre bom lembrar. Eu sou a professora de ciências de vocês. E hoje nós vamos começar nossa primeira aula fazendo uma introdução a um dos assuntos que nós iremos estudar durante esse ano. Mas antes, eu queria perguntar para vocês como é que vocês se sentiriam ao sair de casa de noite e olhar para o céu e se deparar com essas imagens aí. Vocês já viram esse fenômeno? Claro que aqui vocês não viram isso, mas vocês já viram, pessoalmente, eu digo, vocês não viram isso, mas vocês já viram isso na internet, enfim, em algum vídeo, na televisão? Sabem o nome desse fenômeno? E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Então, no decorrer aí da aula, nós vamos discutindo sobre isso. Qual o assunto que nós iremos abordar hoje? Hoje nós vamos falar um pouco sobre composição do ar. Mas eu achei muito importante nós revisarmos uns conceitos que vocês estudaram lá no 6º ano e talvez nesse momento vocês não lembram, né? Até eu começar a falar aqui. E eu acho que vem bem de encontro com o que nós iremos estudar. Então, primeiro nós vamos relembrar um pouco dos conceitos sobre a atmosfera. Mas assim, conceitos bem básicos e também de forma bem genérica, tá? O que na verdade, é a atmosfera? Né? A atmosfera ela vai ser uma camada de gás, né, de vários gases, que funciona como um escudo aqui do nosso planeta. Né? A atmosfera ela fica não fixa, né, porque ela é móvel, mas vamos dizer que ela fica naquele estado ali, ela cobre o nosso planeta, graças à ação da gravidade. Isso faz com que esses gases não se dissipem. Tá? Então, a atmosfera ela vai ser composta por gases, nós vamos entender que tem várias camadas na atmosfera e vários tipos de gases que a compõem, e ela também serve como escudo aqui para nós. Mas, antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre quais são as funções, né? Porque a atmosfera ela não tem só uma função, ela é extremamente importante para a manutenção da vida na Terra, seja de nós humanos ou de qualquer outro ser vivo. Então, nós podemos falar assim, a atmosfera ela vai ser uma das fontes primordiais, né, de oxigênio. Ela é a nossa fonte de oxigênio. O oxigênio, eu espero que todos vocês já conheçam ou já tenham ouvido falar de alguma forma. Acho que agora, nessa pandemia, vocês já ouviram falar muito sobre oxigênio, então ele é o gás que permite com que nós tenhamos vida, basicamente, nós seres humanos, tá? A atmosfera, ela também serve como reguladora, vamos dizer assim, do clima e da temperatura. Aqui vai ter um gás que, assim, ele é bem contraditório, né? Ele é tóxico quando nós respiramos, porém ele nos protege, né? Mantendo a temperatura aqui da Terra. Nós vamos falar um pouquinho dele mais para o final, tá? Mas então a atmosfera ela serve para regular a temperatura e o clima aqui na Terra. Também ela serve para a distribuição da água, né? Hoje estava chovendo aqui bastante, mas vai ter várias cidades aqui por perto que não caiu um pingo d'água, né? Então, a atmosfera, como eu falei, ela é móvel, né? Porque são gases e eles circulam com o ar. E o que acontece? Vai ter lugares que vai estar chovendo, vai ter outros que não, e isso faz com que haja um certo equilíbrio, vamos dizer assim. Também a atmosfera, como eu falei lá no início, ela serve como um escudo, né? Um escudo muito importante, que ele vai nos proteger também da radiação espacial, né? Então, por exemplo, nós temos os raios UVs que vêm junto com os raios solares, e a atmosfera ela filtra esses raios UVs, nos protegendo assim do contato com eles. Isso quem faz, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a camada de ozônio. Nós vamos falar também um pouquinho sobre esse gás depois. Depois nós temos, então, para continuar essa aula, falando sobre as camadas atmosféricas. Aqui nós não vamos entrar muito em detalhes sobre cada camada, o que é, quanto de altitude está, enfim, mas só para vocês lembrarem aqui os nomezinhos, né? Então nós temos a troposfera, a estratosfera,
a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Vocês podem ver que cada uma tem uma particularidade. Bom, vimos essa primeira parte aqui sobre a atmosfera, né? Então, lembram ali que eu falei da aurora, que é a aurora boreal, na verdade, né? Lá no início do vídeo, que eu mostrei um vídeo para vocês, bem interessante, com um fenômeno bem bonito, vamos assim dizer. Ele se chama aurora boreal e ele acontece lá no Polo Norte, tá? A aurora boreal, eu não vou explicar para vocês exatamente o que é, até porque tem termos que já estão bem mais avançados do que vocês estão agora, mas um dia vocês vão conseguir captar tudo isso, tá? Acontece que os ventos solares, né, eles atingem aqui a atmosfera, e aí com eles os elétrons, que são partículas desses ventos solares, eles entram em contato com as partículas que estão aqui na atmosfera. E o choque, né, entre essas partículas, o movimento entre essas partículas, faz com que surjam aí partículas de luz, causando todo aquele efeito ali maravilhoso, tá? Então, para falar sobre a atmosfera, seria mais ou menos isso. E agora eu quero entrar com vocês na questão da composição do ar, que é o conteúdo que nós iremos ver esse ano, tá? Então, primeiro, né, a composição do ar, ele não vai ser feito apenas de um gás, ele vai ter vários gases que fazem parte, e aí nós podemos ver aqui, por exemplo, que a maior parte do gás que nós respiramos, ou melhor, a melhor parte do gás que nós inspiramos, vamos dizer assim, nós não respiramos eles, mas nós inspiramos, é o nitrogênio. Então, vocês achavam, por exemplo, lembra lá que eu falei sobre o oxigênio, né, que é o gás que permite com que nós continuemos vivos? Ele não é o principal gás, tá, da composição do ar. É, na verdade, o nitrogênio. Esse nitrogênio, ele vai corresponder a 78% da composição do ar. Depois nós temos o oxigênio, que corresponde a 21%, e temos outros gases que compõem, então, aqui o ar, que vão corresponder a 1%. Aqui a gente pode encontrar gás carbônico, a gente pode encontrar nitrogênio, a gente pode encontrar hélio e também vapor de água. Bom, aí eu falei para vocês rapidamente aqui sobre o nitrogênio, e ele, como eu disse, corresponde a 78% do ar, tá? Nós não conseguimos utilizar na nossa respiração o gás nitrogênio. Ele está em maior quantidade também na atmosfera, e só que ele é muito importante aqui para nós seres vivos, porque ele constitui algumas proteínas e também essa molécula linda que vai aparecer aí para vocês, que é o DNA. Então, ele basicamente faz parte do que nós somos, faz parte das proteínas e faz parte do nosso código genético. Nós não conseguimos respirar o ar em si, né, o ar do nitrogênio, mas nós adquirimos nitrogênio através da alimentação. Existem algumas bactérias que fazem o trabalho de fixar o nitrogênio em algumas leguminosas, alguns vegetais que nós posteriormente iremos comer, ingerir. Bom, quanto ao nitrogênio, seria basicamente isso, por enquanto. Depois nós temos o oxigênio, que corresponde a 21%, e esse é simplesmente o ar que nos permite, né, estar vivos agora. E ele, como eu falei, ele não é a maior parte, né, da atmosfera, e ele é usado, então, pelas mitocôndrias aqui no nosso corpo, né? Nós temos uma organela chamada mitocôndria. A organela é tipo um órgãozinho bem pequenininho que tem dentro de uma célula que é menor, e essa organela, ela precisa do oxigênio para poder gerar energia, né? A energia que eu estou gastando aqui ao falar com vocês e pensar e mexer em tudo isso daqui, toda essa parafernália ao mesmo tempo, e também é o que faz vocês aí estarem prestando atenção, estarem ligados no que eu estou falando. Outra coisa interessante é que o oxigênio, ele é um comburente. O que é um comburente, né? Aqui nós estamos falando de combustão, quando eu pego algo, né, e queimo, vamos assim dizer. Então, a combustão, ela é formada por um combustível e um comburente. O comburente, ele é o oxigênio, nesse caso, né, dando um exemplo aqui, quando nós queimamos, por exemplo, madeira,
e o combustível ali vai ser a madeira, tá? Isso faz com que ocorra a combustão. Aí a gente vai ter uma fonte de calor ali que vai dar início, que pode ser um fósforo, um isqueiro, enfim, mas não existe fogo, no caso, se não tiver oxigênio. Tem um experimento muito legal que vocês pegam uma vela, né? Isso vocês vão fazer com a autorização dos pais de vocês, pegar uma vela e acender ela, e depois colocar um copo tapando essa vela acesa. Vocês vão ver que quando vocês tapam essa vela com o copo, vai o fogo da vela vai pegar todo o oxigênio que tinha ali dentro, e depois que esse oxigênio acabar, a vela se apaga sozinha também. Tá? Então, é uma das funções aí do oxigênio. E aí eu falei que a atmosfera também é composta por outros gases. E aí a gente falou lá no início sobre uma camada que permite com que a temperatura e o clima da Terra estejam estáveis, né, entre aspas, é justamente esse gás aqui, o primeiro, o dióxido de carbono. Tá? Esse gás aqui é aquele que nós liberamos quando nós expiramos, né? Eu respiro oxigênio e expiro gás carbônico. Ele não é bom assim para nós, né? Nós não podemos ficar com ele, ele é tóxico. Porém, né, como eu falei, ele constitui o que nós chamamos de efeito estufa. Tá? Aí vocês vão falar, mas efeito estufa não é ruim? Não, vamos entender um pouquinho melhor o que é o efeito estufa. O efeito estufa nada mais é do que uma camada desse gás aqui, o dióxido de carbono ou gás carbônico, né? E essa camada aqui, ela faz com que parte do calor que vem, né, dos raios solares, ele fique preso aqui na Terra. Então, isso faz com que de noite, por exemplo, não seja extremamente frio aqui na Terra. Então, ele é muito importante para manter a temperatura. O que acontece é que nós, seres humanos, né, conforme a gente vai queimando lá com a combustão, a gente vai liberando muito desse gás. E o excesso desse gás na atmosfera acaba causando o que nós chamamos de aquecimento global. Então, sim, o dióxido de carbono ele é importante, o efeito estufa é tão importante quanto, porém, o aquecimento global que é causado pelo aumento desse gás, né, na atmosfera é ruim, tá? Também nós temos o neônio. O neônio, vocês conhecem ele pelas aquelas pulseirinhas. Não sei se vocês já viram umas pulseirinhas que dão em festa, que brilham no escuro. Enfim, esse é o gás neônio. E a camada de ozônio, lembram que eu falei para vocês, né? Na verdade, é que nós temos esse outro gás, que é o ozônio, e aí ele é uma junção de 3 moléculas de oxigênio, de gás oxigênio, elas se juntam e formam esse ozônio aqui, que é extremamente importante para filtrar os raios UVs. E aí nós temos também aqui o gás hélio, e não podemos esquecer do vapor de água. Tá? Então, essa é basicamente a composição do ar. Então, agora só para relembrar o que nós vimos nessa aula de hoje. Então, finalizando essa aula de hoje, vamos falar um pouquinho, resumidamente, do que nós trabalhamos, tá? Nessa aula. Então, nós conhecemos um pouco sobre os conceitos básicos da atmosfera. Na verdade, nós relembramos, né, alguns conceitos básicos referente a esse assunto. Trabalhamos também sobre as camadas que compõem a atmosfera, além das funções da atmosfera, assim como a composição do ar. Nós conhecemos alguns gases aí que compõem o ar. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero ver vocês logo na sala de aula. Um abração e até mais.